Recebendo aqui o secretário de Educação de Búzios, Cláudio Mendonça, bom dia. Bom dia, Iva, bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui hoje falando sobre educação. Não precisa nem repetir que tem uma ficha realmente muito extensa. Da primeira vez que você veio aqui, eu fiz uma apresentação assim, né, breve, de todas as suas atividades desenvolvidas até agora, mas só para reforçar, autor de livros. Tem 3 livros publicados sobre esse assunto. Só de educação. Foi secretário de Estado 2 vezes. E também atua ou continua atuando na área de advocacia? Eu sou advogado, estou licenciado da advocacia enquanto eu estou no cargo público, mas tenho OAB, né, e atuo na área de advocacia quando estou fora das minhas atividades. Fora das minhas atividades, quando eu não estou no governo, eu atuo mais como palestrante e faço também planejamento estratégico. Cláudio, vamos falar um pouquinho sobre as ações aí da Secretaria de Educação no programa de hoje. Desde aquela sua vinda até agora, muita coisa aconteceu, né? Realmente, muitas ações foram desenvolvidas. Não é? Nós podemos começar falando sobre a questão de infraestrutura. Eu sei que você, ouvinte aí que está nos acompanhando, que está ouvindo, que sabe da importância da educação, você às vezes se atém mais à questão da infraestrutura do que da questão educacional em si, não é? A maioria das pessoas se preocupa mais com a questão das coisas físicas da escola, não é? Da carteira escolar, do uniforme, enfim, são questões realmente muito importantes, né? Muitas delas são necessárias para que a educação aconteça, mas você que está me ouvindo não pode perder de vista, não pode esquecer que o mais importante da educação é o aluno aprender. E não é aprender só matemática ou só português, o que já é importantíssimo, né? Ele aprender ciências, ele aprender matemática, língua portuguesa, ele ter domínio, né? Ele conseguir ler um texto, interpretar bem aquele texto, ele ler um jornal e compreender o que é a opinião do jornalista, o que é a matéria em si que está escrita ali, o que é a opinião de uma pessoa que está contribuindo para a matéria, enfim, o que é o interesse do dono do jornal, o que é o fato que está ali sendo narrado. Tem uma visão crítica das informações que a pessoa recebe. Então isso é fundamental. Saber ler, saber interpretar e ter uma visão de mundo que ele possa criticar e não receber as informações como verdadeiras, tudo que vê escrito acha que é verdade. E tem uma outra questão que é muito importante, que é a questão das atitudes. Não é? Isso é fundamental. O jovem de hoje, né, como sempre, né, mas hoje eu quero me referir especialmente ao jovem contemporâneo, né, o jovem que está hoje aí conosco, nas nossas famílias, nas ruas, é um jovem que acredita muito mais em ações do que em palavras. Ele não acredita de fatos, de ações, de atitudes que as outras pessoas estão tomando em relação a ele. E ele tem uma natureza muito imediatista. Esse imediatismo ele é muito ruim para a questão da educação, porque a pessoa deixa de ir a uma aula, mata uma aula para jogar um futebol, para ir à praia, para namorar, e tem aquela satisfação naquele dia. E a educação exige uma renúncia, né? Exige que você deixe de fazer algumas coisas que vão te dar um prazer naquele dia, para você apostar num futuro onde você vai contribuir para a sociedade, onde você vai constituir uma família, onde você vai ter um salário melhor. Então muitos jovens são imediatistas e acham que não vale a pena. Né? Então para isso é importante estar aqui no meio de comunicação. Eu percebo o quanto a Rádio 104 aposta na questão da educação. Eu vi na abertura do ano letivo quantos secretários vieram aqui, quantos vieram falar sobre os seus planos, seus projetos. Eu vejo que o nível de cobrança é alto, né, da sociedade, e a rádio tem que refletir isso. Né? É importante que esse nível de cobrança aconteça. E também tenho certeza que se as famílias não estiverem apoiando seus filhos, apoiando os jovens, se você, mãe, não conversar com seu filho quando ele chega da escola, perguntar como é que foi a aula, como é que está o relacionamento dele com os colegas, com os professores, né? Se teve algum problema naquele dia, o que ele está aprendendo, né? Às vezes é importante você perder um tempinho, tá cansada, tá a fim de ver a novela, tá a fim de tirar um pouco os problemas da cabeça, mas aí essa conversa de mãe para filho, de pai para filho, é fundamental.
dizer o que você está aprendendo. Estou aprendendo um negócio agora em matemática. É mesmo? Sabe que eu não sei? Isso às vezes você sabendo ou não sabendo, não importa. Sabe que eu não me lembro mais disso, eu não sei. Explica para mim, conta para mim. Agora eu estou lendo um livro, assim, é mesmo, que história interessante. Sobre o que é esse livro? Conta para mim. Ou seja, demonstrar interesse sobre o que a criança está aprendendo na escola é fundamental. E valorizar os avanços que a criança tem é também fundamental. Secretário, qual é a estrutura hoje que a educação de Búzios oferece? Quantas escolas, quantos alunos, quais opções? Nós temos 20 escolas, né, 18 de educação regular e 2 de educação infantil, de creche, 2 creches. Estamos construindo uma terceira creche agora, conseguimos verba do governo federal. Estamos construindo uma creche agora atrás do hospital municipal e vai ficar pronta em 7 meses, vai atender 120 crianças. Nós temos uma demanda de 180 crianças na área de creche. Nós vamos atender 120 nessa creche nova e vamos atender mais 60 crianças na antiga creche Diva, né, que agora está no prédio da Escola Maria Rita. Então essa creche, hoje a primeira ala já foi totalmente reformada, está atendendo as crianças muito melhor do que atendia na Diva. O prédio da Diva era um prédio alugado e um prédio muito perigoso, né, cheio de escadas. O piso era um piso que a criança caía no chão, ralava o joelho e chorava muito, né? Realmente é uma dor terrível. Eu me lembro quando era criança que a gente escorregava naquele chão. E essa creche ela foi transferida para a Escola Maria Rita e agora nós vamos fazer a segunda ala da creche, fica ali no Cruzeiro, do lado do Posto Saúde. E nós vamos agora, já está licitado, contratado para iniciar a obra por esses dias, no máximo semana que vem, vamos fazer a segunda ala e vamos então oferecer mais 60 vagas. Eu tive com a promotora da tutela coletiva da infância essa semana e demonstrei para ela que nós vamos zerar a demanda que temos hoje. Agora, é claro que, à medida que a gente começa a atender, surgem mais demandas, né? Porque hoje é uma creche particular em Búzios, o ouvinte que está nos acompanhando sabe que custa R$1.000. Então, tem muitas pessoas de classe média que já estão tirando quando vê a oportunidade, tirando seus filhos da escola particular para ir para a escola pública. Não dá para atender todo mundo ainda, tem demanda, tem satisfação, mas o critério é objetivo. Ninguém indica ninguém para vaga na creche. O critério é assistência social, com parâmetros objetivos, com critérios objetivos, e a fila só anda quando a assistente social, de forma independente, analisa a solicitação e aí autoriza o ingresso da criança na vaga. Então, 20 escolas, diversos segmentos. A gente só tem nós temos 2 unidades de ensino médio, né? Uma primeira, o Colégio Paulo Freire, colégio de excelência na cidade, né? Faz um ótimo trabalho. Nunca teve tanto aluno matriculado no Paulo Freire na história. A escola está realmente muito cheia, porque nós tivemos uma aprovação muito alta no 9º ano. E esses alunos decidiram continuar na rede municipal, que para nós é motivo de muito orgulho, e o prefeito determinou no início do ano passado que nós priorizássemos várias ações no bairro da Rasa, né, um bairro muito populoso, de grande vulnerabilidade econômica, e que sempre tem, acho que tem uma questão cultural, né, de que era um bairro muito abandonado pelas autoridades. Então, uma das coisas que nós fizemos lá foi a abertura do ensino médio. Ele tem um caráter profissionalizante. A área profissionalizante ainda não começou, né? Era para ter começado no ano passado. Levei até recentemente um puxão de orelha de alguns professores e dos alunos, que a gente não conseguiu, mas é uma articulação com o governo federal que nos garantiu que esse ano as habilidades profissionalizantes vão acontecer no ensino médio lá na Rasa, no turno noturno. Qual é o orçamento que o senhor tem para trabalhar esse ano na educação? Esse ano meu orçamento é de 45 milhões, dos quais 3,5 milhões são de transferências voluntárias da União. O que eu quero dizer com isso? São convênios, não é? Quando a gente fala em transferência da União, às vezes a pessoa pode achar que é o tal do Fundeb, né, que é uma transferência automática. Transferência voluntária é o seguinte: a gente corre atrás de dinheiro em Brasília e o governo federal passa recursos para a gente. Tem previsão de receber 3,5 milhões de investimento, 1,5 milhão já recebemos, que é a creche que está sendo construída, 1.400.000, o resto do dinheiro é majoritariamente para a construção de quadras cobertas. Alô, pessoal do Regina, a senhora que tem filhos estudando na escola Regina, é uma escola que fica dentro do condomínio das Águas Claras, né, no bairro São José. Então ali nós temos uma escola que é de 6º ao 9º ano,
mas que o prédio é de primeiro ao quinto, é um prédio pequenininho, que não tem quadra. Então imagina um adolescente, né, com seus hormônios, a flor da pele, com muita energia para gastar, não tem quadra, a escola é pequena, né, para as crianças, a arquitetura é pequena, se for, houve um erro de concepção ali. Então nós temos a previsão de construção de quadra coberta em várias escolas, né, no Emídio, por exemplo, aqui no centro, enfim, na Zé Bento Ribeiro Dantas, nós já mudamos o piso, colocamos o piso já com grama sintética, está lindo, né, o piso da escola, era um piso de terra, assim, terrível, isso transmite doença, a criança cai no chão, se machuca muito, é um horror. A avaliação do Tribunal de Contas no final de 2012 declarou a inviabilidade da rede de infraestrutura, inviabilidade da rede de Búzios. Então tem muita coisa para fazer, viu, Iva? Tem muita coisa para fazer mesmo. Então, 45 milhões, o orçamento é o quê? É o segundo maior, o primeiro, o segundo, o terceiro, em termos de posição dentro do orçamento do município? Não, é o maior. A Secretaria de Educação sempre é o maior orçamento do município, porque, felizmente, né, desde a emenda Calmon, né, emenda Passos Porto, nós temos 25% do orçamento do ente da federação, né, seja ele estadual ou municipal, 18% do orçamento da União são assegurados para a educação. Meu orçamento esse ano é de 45 milhões, no ano passado a minha execução orçamentária foi de 50,4 milhões de reais. Não é muito, é um orçamento relativamente pequeno. Eu fui secretário de Educação de Niterói, né, recentemente, saí de lá, e lá o nosso orçamento em relação ao número de alunos é muito maior. A relação aluno-orçamento em Niterói é uma das maiores do estado, é muito específico. Quantos alunos a gente tem na rede? Nós temos 8 mil alunos, esse número está estabilizado, a gente tem um decréscimo da matrícula nos anos iniciais, porque há uma redução demográfica no país como um todo. O município de Búzios tem uma característica que é complicada para a educação, que é uma população flutuante, que vem na alta temporada em busca de um Eldorado, né, em busca de dinheiro fácil, digamos assim, né? Não é fácil que trabalha muito, mas enfim, em busca de dinheiro, de muito recurso, que acha que vai ganhar muita grana aqui em Búzios, e aí quando chega em abril começa a cair a estação, e aí matricula os filhos na escola, e aí acaba se mudando e levando a criança, o que traz um prejuízo para a criança. Então a gente costuma ter uma reduçãozinha de matrícula a partir do mês que vem. Então 8 mil alunos, 8 divididos aí por 45 milhões, esse valor, quando você diz que, considerando o orçamento de Niterói com Búzios... tá dando aí na faixa de 5 mil reais por aluno por ano, né? Em Niterói são 8 mil. Eu vou pro intervalo, eu quero só destacar o seguinte: o telefone para participar do nosso programa é o 26340004. Pesquisa do dia. E você é a favor que escolas tenham catraca para registrar chegada e saída de alunos? Eu acho que a faculdade, alguns tipos de cursos não cabem até pelo constrangimento que ocorre. Agora, em escolas públicas, com alunos que têm uma faixa etária de 17, 18 anos, eu acho que seria, hoje em dia, se faz um pouquinho necessário, sim, porque acaba você restringindo um pouquinho, dando condições de acompanhamento, né? Entrevista 104. Eu estou recebendo aqui o secretário de Educação de Búzios, Cláudio Mendonça. E já tem participação aqui o Caio Lisboa, de Búzios, perguntando sobre a merenda nutritiva das escolas. Olha, a nossa merenda escolar, ela tem um cardápio, né, que é elaborado pela nutricionista, doutora Bruna Soares Ferreira. É uma profissional bastante qualificada, e que ela, como nutricionista, ela garante, não é, o valor nutricional da merenda escolar. Não só o balanceamento, não é, dos alimentos que são servidos, não é, como a garantia de que a merenda é nutritiva. Eu tenho reunido com os alunos, né, eu montei até um conselho de representantes de alunos, que a gente reúne assim mensalmente, visito escolas, converso com jovens com muita frequência. Tive agora recentemente na região também reunido com um grupo de alunos. Hoje também tem uma reunião numa outra escola com a presença de alunos, e
eles às vezes reclamam, reclamavam para mim de 3 coisas: de ter dobradinha, sabucho, de ter mingau, que é extremamente nutritivo, mas é quente, né, para o nosso clima, que não seria muito adequado, e também reclamam de iscas de fígado, e tem mais uma que é a questão da moela, não é? Então, todos esses itens, né, são itens extremamente nutritivos, segundo afirma a nutricionista. Disse, olha, moela é uma coisa extremamente nutritiva, etc. E tal. Mas eu resolvi atender a demanda dos alunos e tirar a moela, bucho e o mingau. E ela então vai substituir por outros produtos, não é? A isca de fígado, como não era unânime dos alunos, alguns disseram, não, eu gosto e tal, e é realmente algo extremamente proteico, né? Nós mantivemos, por enquanto, se houver uma demanda ainda maior, a gente pode substituir, mas não existe nada não nutritivo na nossa merenda, ou pouco nutritivo, né? A merenda é super importante, né? É uma das coisas que faz diferença, né, aluno na escola. A gente tem em várias escolas públicas do nosso país um acréscimo no consumo de merenda da ordem de 22% nas segundas-feiras, ou seja, nós temos um perfil de alunado nas escolas públicas nacionais que tem um déficit alimentar durante o final de semana. Então chega realmente na segunda-feira Quanto é que está se gastando ali de merenda, né, por aluno? Por aluno teria que fazer a conta. A nossa orçamento de merenda gira em torno de R$1.300.000. Agora você está falando aí de nutrição, e a Ana Lúcia, ela está dizendo aqui que você disse que o cardápio é elaborado por nutricionista. Tá. Não, digo, agora, com certeza. Ela pergunta, macarrão com salsicha é algo considerado saudável pela secretaria? Olha, essa é uma análise da própria nutricionista, né? Nós temos aí carboidrato e proteína, né? no mesmo cardápio. E normalmente não para só isso, tem sempre uma sobremesa, que é uma fruta, não é um doce, que complementa essa dieta dos alunos. Ou seja, não vejo nenhum problema em relação a isso. Ainda a pergunta do Caio é em relação ao horário de ônibus, que, segundo ele, é um dos principais motivos de atraso dos alunos. Se vocês estão estudando alguma solução nesse sentido. Olha, eu já tive várias reuniões com a salineira, não é? Inclusive essa enquete que você está fazendo aí, super interessante, questão da catraca, a salineira se comprometeu, ainda não cumpriu, né? Se comprometeu de colocar um sistema nas nossas escolas de registro automático, não é, do aluno, não com catraca, né? Catraca eu acho que é ainda um pouco obsoleto, mas o registro é através de cartão. Quando o aluno entra na escola, ele passa o cartão, ou não precisa ser necessariamente na porta, né? Em mais de um local da escola, ele passa para fazer a frequência, eu teria a frequência automática, não é? Mas nós já tivemos vários contatos com a salineira, isso não é uma vez só ou outra, é frequente o nosso contato com a salineira, no sentido de melhorar a qualidade do transporte. O transporte coletivo em bus realmente é um problema sério, não é? Que eu saiba, a prefeitura está em processo licitatório no que diz respeito à concessão da linha, e é possível, não é, que o serviço venha melhorar na medida em que há competitividade, em que há um contrato novo, não é a minha área de transporte, mas eu acho que é importante sim o acesso à permanência do aluno na escola, depende do transporte. Então a gente faz contato frequentemente quando há atraso, não é? Lá no Lídia Sherman, por exemplo, na Baía Formosa, a gente tem um problema ali de transporte mais sério, né? Porque ali entre aspas, zona rural, né? Não é formalmente zona rural perante o MEC, mas é estrada de chão, e os ônibus têm um tráfego um pouco menor. Agora, nós temos uma frota de ônibus alugada. Quantos? Nós temos 10 ônibus alugados, recebemos 2 do governo estadual, e ontem o prefeito recebeu mais um ônibus do governo federal. Então nós temos 13 ônibus que fazem o atendimento dos alunos, que tem um custo elevado para nós, não só o custo de manutenção, mas o custo de locação, né, uma das despesas altas que nós temos lá, mas é necessário para fazer o transporte dos alunos. Normalmente as redes públicas só têm ônibus para atender a zona rural. Normalmente os alunos andam de ônibus dentro do programa de gratuidade, na região metropolitana é assim, na maioria das cidades é assim, mas aqui, por haver esse déficit, a gente faz, nós somos, né, compelidos, obrigados a fazer
oferecer o serviço de ônibus nas escolas. As de primeiro ao quinto, muitas delas têm. De sexto ao nono, a única escola que tinha ônibus ano passado, a Escola Regina, e nós estamos num debate que começou ontem, né, e termina hoje, para ver se a gente vai restabelecer o ônibus da Escola Regina para o sexto ao nono. Está dependendo de um debate que envolve os alunos, os pais, né, com relação à atitude dos alunos para utilizar esse equipamento. Né. O Marlon é professor aqui de Búzios, ele quer saber se o senhor está ciente da paralisação dos professores no dia 25 e quer saber como é que o senhor pretende resolver ou receber as reivindicações dos professores e de todo o grupamento escolar. Não, olha, não estou ciente, né? Nós tivemos uma reunião com alguns representantes aí do sindicato, né, da ASFAB e do CEP, na semana passada. Temos previsão de uma reunião essa semana. Quem está organizando isso é o secretário de governo, eu não tenho a data exatamente, mas eu não tenho nenhuma notícia de paralisação. Eu vou me intervalo, se você quiser participar com a gente, o telefone é o 2634-0004. E eu já volto falando sobre o novo mobiliário escolar. A gente até já disse isso aqui essa semana, né? Já começou a ser entregue, então vamos a mais informações já já. Vamos lá. Estação Notícias, pesquisa do dia, pesquisa do dia. E aí, o que você acha do monitoramento aí de alunos, registrar chegada e saída das escolas? Olha, quando falo em catraca na escola, eu me lembro do Michel Foucault, que compara a escola com presídio e manicômio. Eu acho que a função da escola não deveria ser essa, né? Embora no sistema capitalista a função da escola acaba sendo reproduzir o sistema, né? Existe uma escola para os filhos da classe trabalhadora, existe outra escola para os filhos da classe dominante, né? Mas eu acho que a escola deve ser um espaço para a gente exercitar o senso crítico, a liberdade, e acho que catraca tem a ver com uma outra lógica que não tem a ver com essa pedagogia libertadora, pedagogia da autonomia e da formação do senso crítico. Então eu sou contra as catracas nas escolas. Entrevista 104. Estou recebendo aqui o secretário de Educação de Búzios, Cláudio Mendonça. Cláudio, em relação a esse novo mobiliário aí para escolas de Búzios, demorou muita coisa essa licitação para compra de mobiliário. O que houve? Olha, Eva, vamos falar mais um pouquinho de infraestrutura, depois eu quero ver se tem uma oportunidade para falar um pouquinho de educação mesmo. Porque eu sei que isso é super importante, a questão da infraestrutura, na cabeça, em cabelo o aluno não estuda, não é? Mas depois eu quero falar um pouquinho de matemática, de programa de leitura, iniciação científica, enfim, coisas que vão fazer muita diferença na vida do aluno, né? Nós tivemos no ano de 2013, o reforço escolar começou em julho, e nós tivemos a melhor taxa de aprovação da história da cidade. A gente chegou a pular em alguns anos, né, no caso do sétimo ano, a gente tinha 47% de aprovação apenas. 53% dos alunos repetiam de ano. Mais da metade dos alunos repetiam de ano. E a nossa taxa de aprovação pulou para 62%. E essa taxa de aprovação não é automática, não. Às vezes o pai fica achando, não, o aluno passou de ano sem saber. Não é isso, não. O que eu estou querendo dizer é a nota dos alunos que passaram de ano direto, sem aquela aprovação do conselho de classe. Ou seja, aluno que passou por nota. Então nós tivemos a melhoria em todos os anos, do primeiro ano do fundamental ao nono ano do ensino fundamental, nós tivemos em todos os anos uma melhoria na taxa de aprovação por nota. Então isso é resultado do esforço das escolas, dos professores, da equipe pedagógica, né, e também dos pais, né, que se mobilizaram para que os alunos passassem de ano, e as ações que foram desenvolvidas, né, em parceria com as escolas pela Secretaria de Educação. Né. Bem, mas a questão das carteiras escolares. Nós fizemos a licitação no ano passado, né. Eu levei um tempo verificando a economicidade desse mobiliário, para ver se o mobiliário estava dentro do preço de mercado, né, para não ter nenhum prejuízo, né, para o seu dinheiro, ouvinte, para o seu recurso que está lá, na conta da prefeitura, o dinheiro dos impostos que compra essas carteiras. E depois de verificado isso, nós levamos um tempo fazendo essa verificação com cautela, nós determinamos a entrega. O vereador realmente nos tratou muito mal, não é? Quando eu digo nós, é a população de Búzios, porque ele tinha que ter feito a entrega imediata, ou seja, dia 17 de janeiro tem um novo empenho, tinha que ter entregue isso em janeiro, e ele ficou enrolando a Secretaria de Educação durante várias semanas. Eu
mesmo não trato com fornecedor, não me relaciono com fornecedor, é um departamento administrativo que trata com os fornecedores, mas eu tive que entrar no circuito e tive uma relação extremamente agressiva com esse profissional aí, com essa pessoa, até que nós conseguimos, tardiamente, é verdade, né? Nós conseguimos a primeira remessa de 500 carteiras, foram 300 carteiras para o Darcy Ribeiro, 200 carteiras para o Cileia, né, que era a nossa demanda mais emergencial. Tínhamos uma demanda de 45 carteiras no Paulo Freire, ainda está faltando carteira no Paulo Freire. Fizemos ontem uma entrega de carteiras para os refeitórios, não é? E estamos, a nossa expectativa é de até quarta-feira que vem fazermos uma entrega de mais 1.000 carteiras escolares. Então, com isso, nós não só vamos zerar completamente o déficit, como também trocar algumas carteiras que estão sucateadas. Também fizemos uma chamada pública e compareceu uma organização não governamental aqui de Búzios, que trata de pessoas em conflito com a lei, pessoas que utilizam drogas, para ver se a gente consegue desenvolver uma parceria para que essas pessoas reformem as carteiras. Às vezes a gente tem assim, o esqueleto da carteira em boas condições, ele está ali contaminando o meio ambiente, tomando espaço na escola, a gente poderia reformar a carteira, esse é mais barato, é melhor para a população, né, que economiza dinheiro público, melhor para o meio ambiente e também abre espaço na escola. Então, esse ano nós vamos ter essa parceria de reforma de mobiliário. Secretário, eu quero perguntar, o senhor no ano passado, foi no final do ano passado que enviou às escolas um questionário de avaliação do trabalho, das unidades escolares? Sim, nós vamos fazer isso todo ano, né? Foi a primeira vez que isso aconteceu. Né? É a primeira vez que aconteceu isso, né? Porque... Mas aí eu quero exatamente perguntar o seguinte, qual é a avaliação que a comunidade faz com relação à atuação da sua equipe na Secretaria de Educação? Olha, a minha avaliação ela é a mais cruel de todas, porque a minha avaliação ela é baseada em indicadores, é a mais fria de todas. Se eu tiver baixo indicador de aprovação, por exemplo, a minha equipe está funcionando mal. Mas se eu consigo fazer com que, na história do município de Búzios, nunca tenha tido tanta criança aprovada, se a gente consegue, no 9º ano, pular de 56% de aprovação para 74% de aprovação sem aprovação automática, este é o questionário mais importante que existe. Porque o que os pais querem, o que os jovens querem, o que as famílias querem, é que os alunos passem de ano aprendendo. Esta que é a minha missão. Minha missão não é ser popular. Minha missão não é ser querido. A minha missão é fazer com que a criança aprenda matemática, tenha iniciação científica, tenha um programa de leitura, tenha acesso ao livro. Você sabe quantos livros a Prefeitura de Búzios comprou no ano passado, no ano de 2012? 0. A Secretaria de Educação não comprava livros. É como se um hospital não comprasse remédio, porque nossa matéria-prima fundamental é livros. Nós compramos milhares de livros no ano passado. Os alunos do 5º ano do ensino fundamental e com 5 anos de idade na educação infantil, todos eles levaram 6 livros para casa. Todas as salas de aula receberam livros. Agora eu recebi o primeiro lote de 500 livros para o programa de leitura do 6º ao 9º ano. Ou seja, Búzios fez uma feira de livros no ano passado, em que nós distribuímos vale-livros para os alunos irem lá escolher o seu livro, os professores também. Foi a primeira vez que nós fizemos uma feira de leitura, ou seja, Búzios vai se transformar numa cidade leitora. E isso é que é fundamental, né? Isso é que faz diferença na vida. Você que está me ouvindo agora, você é pai de família, você que tem filhos, em qualquer idade, desde a mais tenra idade, 2, 3 anos de idade, até o jovem que já está se formando no ensino médio, está indo para a universidade, estimule a leitura do seu filho. Ler é a ação mais importante para a aquisição do conhecimento. E não é só ler jornal e revista, não, é ler livro. Isso é que é fundamental, isso faz diferença na vida da pessoa. Então, esse ano, nosso programa de leitura vai se ampliar muito, nós vamos atender a todo o 1º e 5º ano com o programa de leitura, e o 6º ao 9º ano, cada escola escolheu um número de alunos, e aí nós fomos até a instituição escolher, eles mesmos escolheram, com a orientação dos professores, os livros que eles querem ler. Então nós vamos comprar, já recebemos o primeiro lote de 500 livros, nós estamos iniciando o programa de leitura pela Escola Regina,
não é? Essa semana começa o programa de leitura lá, e os jovens vão receber na faixa, vamos dizer, 10, 15 livros do mesmo título, mesmo autor, para que eles façam rodas de leitura e leiam em conjunto. Leiam em casa, mas aí reúne com o professor orientando para conversar sobre o livro, para falar sobre a experiência que está tendo, para um estimular o outro a ler, enfim. O Búzios tem que se transformar numa cidade leitora. Demos um passo importante no ano passado, mas esse ano nós vamos ter um programa de leitura realmente de fôlego para botar inveja em todos os municípios aqui dessa região. Pode apostar. A Mônica Almeida diz aqui, o senhor disse em 2013 que ia ter um novo modelo do EJA. Isso. Mas em 2014 começou acabando com ela, porque não houve turma do 6º ano. Já que o senhor disse que o adulto não pode perder tempo, por que não oferecer cursos profissionalizantes? E o EJA de ensino médio, cadê? Olha, a reformulação do EJA, de fato, acontece agora em 2014. Eu mesmo estive ontem numa reunião, foi ontem, acho que foi segunda-feira, tive uma reunião com nossa equipe do programa de aceleração de aprendizagem. Essa aceleração é o seguinte: tem muitos jovens na escola que repetiram de ano 2, 3, 4, 5 vezes e eles estão muito defasados em relação aos seus colegas. Até o grau de maturidade que esse jovem tem, ele é muito maior do que os seus colegas. Então ele se desinteressa, ele não faz amigos em sala de aula, ele tem às vezes até um grau de maturidade sexual maior do que os seus coleguinhas. Então ele traz alguns problemas para si e para a própria gerência da sala de aula pelo professor. Então, o município de Búzios, com o talento dos seus professores, da sua equipe pedagógica, desenvolveu um programa, não é, de correção de fluxo, que a gente chama, né, em que nós tivemos, no ano de 2013, 90% de aprovação. Mudou a metodologia, o novo material didático foi utilizado, houve todo um trabalho motivacional desses alunos. Como isso deu muito certo, nós decidimos coletivamente, a equipe da Secretaria de Educação, de maneira coletiva, decidiu pegar esta tecnologia buziana e reformular a educação de jovens e adultos. Então, toda a EJA deste ano, 2014, já vai contar com uma nova metodologia de ensino que vai estimular os alunos. Nós estamos na parte de professores, enfim, eles estão exatamente se preparando para isso, mas daqui a pouquinho vai começar uma EJA completamente diferente. E a gente não encerrou não tem nenhuma demanda não atendida em relação à EJA. Nós pensamos em fechar a EJA do Darcy Ribeiro, que tinha pouquíssimo aluno, o atendimento era muito pequeno, e transferir para o Nicomedes, que é uma escola muito pertinho da escola Darcy Ribeiro, não é uma escola muito longe. Mas aí houve muita reclamação, os alunos se mobilizaram, alguns professores saem da sua zona de conforto indo para outra escola, então acabam também se mobilizando em relação a ele. Aliás, foi até opressiva essa demanda da população e me orientou no sentido da gente manter a EJA da Darcy Ribeiro, que é uma escola que está agora num processo de reforma, Iva, que vai ficar linda. É uma escola que estava muito ruim, muito ruim. Nós estamos agora com a troca do telhado da escola, não só da Darcy Ribeiro, mas da Zé Bento também, que é uma escola que chovia dentro da escola. Chovia dentro da escola Zé Bento Ribeiro Dantas, em toda a área, desde a educação infantil até no bloco do refeitório. E olha que é uma escola que teve intervenção recente. Em 2010 ela teve intervenção de telhado, mas mesmo assim não resolveu. Então a gente vai refazer o telhado da Zé Bento Ribeiro Dantas. Na Darcy Ribeiro a gente troca o telhado, o piso e pinta a escola toda. A escola Eulina, não sei se você conhece, na beira da pista aí que vai... É uma escola que fica abaixo do nível da rua. É uma escola fundada em 1958, só teve uma reforma em 1998. Olha, veja, é uma escola completa, nós recebemos ela sucateada. E inclusive tem participação. Nós agora estamos, mas agora a obra já foi licitada, já assinei o contrato, vai começar. Nós vamos reconstruir a escola toda. Essa é a pergunta dessa lei. É uma obra de 430 mil reais. Como é que ela chama? Salete, olha só. A escola Eulina vai ficar nova. São 430 mil reais. Eu vi o projeto. A escola vai, inclusive, aproveitar aquela árvore frondosa que tem ali nos fundos para ser um espaço educacional, para ler, né, também embaixo da árvore. Então, os prédios vão ser todos reconstruídos, tudo. Nós vamos reconstruir a escola, ela vai ficar novinha. A gente até pensou em tirar a escola dali e ir para um outro terreno, porque aquele terreno ali é um terreno realmente difícil, né? Ele
próprio, propenso para inundação, mas há todo um carinho, há todo um afeto de ex-alunos, de ex-professores, da comunidade de Búzios em relação a essa escola, uma escola muito antiga. Então o prefeito atendeu aí a demanda emocional, né, da população, no sentido de manter a escola ali. A gente ia modificar para um terreno melhor. Nós também estamos com obra na Alípio, né, que ela sofreu caiu o muro, né, com aquela enchente. Estamos fazendo uma drenagem muito forte na escola para não ter mais problema de enchente, e a reconstrução do muro, uma obra pequena aí na faixa de 30 mil reais. E a Cileia, que é uma escola onde a gente tem uma equipe de direção de professores muito boa, né, uma escola que tem uma tradição de excelência no município de Búzios. É uma escola que tem problemas nós precisamos construir mais 2 salas de aula, né? Tem uma sala de aula lá que não tem janela, ou seja, a parte de ventilação ali é horroroso, né, horrorosa. Nós vamos construir mais 2 salas de aula, uma delas é o laboratório de ciências. É a única escola da cidade que não tem laboratório de ciências. Quando eu assumi Nicomedes, quando eu assumi a secretaria, o Nicomedes estava acabando a obra. E eu não sei por que razão, ninguém pensou em botar o laboratório de ciências ali como se não fosse importante ter o laboratório de ciências. Então a gente construiu o laboratório de ciências do Nicomedes no ano passado, vou construir esse ano o laboratório de ciências do Cileia. Nós estamos em processo de aquisição de microscópios, lupas, reagentes, todo o equipamento, e esse ano, nós não sei o mês exato, porque demora um tempinho para comprar, né? Só a especificação dos equipamentos levou muito tempo, a gente faz isso coletivamente, demora mais, mas o resultado é melhor, os professores de ciências participaram do debate. Então nós vamos, este ano, entrar com o programa de iniciação científica em todas as escolas de 6º ao 9º ano, com laboratório de ciências, com aulas fora da escola e com a criança vendo microscópio, lupa, enfim, com todo o equipamento, assim, o estado da arte de funcionamento nos laboratórios de ciências. Ciências não pode ser estudada em teoria, o cara fica imaginando as coisas. Não pode. Tem mais outra notícia, se você permitir. Nós já compramos os tablets, nós vamos começar a distribuição, a empresa está para entregar a qualquer momento, pode ser que seja amanhã, pode ser que seja segunda, pode ser que seja terça. Nós vamos fazer a entrega de tablets para todos os alunos do 6º ano e do 1º ano do ensino médio, e nós já compramos e já estamos instalando, Regina, botando a grade, a escola, a instalação de TVs em todo o 6º ano. Então, no 6º ano e no 1º ano do ensino médio, nós vamos ter em todas as salas de aula uma TV de tela grande, com um computador, o roteador fazendo uma nuvem de internet de Wi-Fi na escola, e os alunos com tablet e um sistema de tecnologia. A aula vai ficar mais interessante. É inadmissível que em pleno o aluno tenha os pigis. Quando o professor ele é um profissional muito engajado, talentoso, ele consegue fazer, ele se supera e faz uma aula ficar interessante, mesmo sem recurso tecnológico. Mas o jovem ele quer consumir a informação através da tecnologia, ele quer ver os vídeos, ele quer ver as imagens, ele quer ver o corpo humano funcionando, ele não quer ver um desenho, né? Ele quer ver o corpo humano funcionando em movimento, né? Então isso nós vamos começar esse ano pelo 6º ano, pelo 1º ano do ensino médio, depois vamos atendendo gradativamente a todos os anos das nossas escolas aqui de Armação dos Búzios. Eu vou para o intervalo, volto já agora 10h27. Estação Notícias, pesquisa do dia, pesquisa do dia. O que você acha do monitoramento aí, registro de chegada e saída de alunos nas escolas? Olha aí, mais uma vez as pessoas tentam fazer uma solução mirabolante, provavelmente vai atender a empresa que produz catraca, né? Enfim, eu não vejo isso como solução. Eu vejo a solução é equipar as escolas, de fato, de um pessoal qualificado, aumentar o número do quadro de pessoal para que possa, sim, observar a entrada e a saída. Essa questão é uma realidade. Muitas pessoas entram numa escola pública e podem chegar dentro de uma sala de aula, matar alguém ou fazer alguma coisa sem o mínimo, sem ser perturbada, sem nem sequer ser perguntada. Isso é uma realidade. Então você tem que ampliar o quadro que identifica a questão dos alunos, os visitantes, preparar essas pessoas. Agora, com relação à questão da entrada e saída de alunos, hoje você tem sistemas muito menos invasivos e menos agressivos, como, por exemplo, a biometria.
Hoje, eu acho particularmente que você fazer chamada em um diário de papel, ou até utilizar um diário de papel, é algo que não condiz com o século XXI. Hoje, até mesmo o aluno poderia ter um sistema biométrico na sala de aula, ele colocasse o dedinho dele ali, já registrou a presença, ele só sai da escola, tem que apertar de novo. Senão vai ficar constando lá a entrada sem a saída. São soluções mais simples, são soluções menos invasivas, mais simpáticas e podem estar coordenadas dentro de um sistema integrado. Mas nós temos, não sei, acho que é um tesão pelo papel inexplicado, uma tara pelo papel, que precisamos estar toda hora ainda vinculado a esse tipo de registro extremamente ultrapassado e antiecológico também. Eu sou favorável ao sistema, não só ao sistema de catraca, mas também a um sistema de monitoramento nos colégios e registro de presença de todos que circulam no colégio, como câmeras, sistema de gravação e também até mesmo de sensores, que hoje estão sendo usados em diversos setores, até mesmo para você ingressar num fórum hoje da justiça, você passa por um sensor, e esse sensor ele não só controla o acesso da pessoa, mas também controla se a pessoa está portando uma arma. Isso é muito importante nos colégios. Entrevista 104. Nós estamos aqui com o secretário de Educação de Búzios, Cláudio Mendonça. E ainda tem aqui muitas perguntas, eu estou vendo que o tempo não dá, né? Tanto assunto para falar, pouco tempo. Eu volto. A Denise Alvarenga está perguntando: os recursos do Fundeb são, na sua integralidade, utilizados em salários? E ela quer saber por que os profissionais de educação não veem seus vencimentos aumentarem na mesma proporção desses repasses. Olha, Denise, nós tivemos de 2012 para 2013 uma redução da carga horária em todo o magistério de 25%. Então, quando há uma redução da carga horária em 1/4, isso equivale, não é? Quando você tem que, vou dizer que você trabalha, você que está me ouvindo aí, trabalha 40 horas por semana. Se você, com o mesmo salário, passar a trabalhar menos 10 horas, 30 horas por semana, em vez de trabalhar 8 horas por dia, né? Muitas pessoas trabalham até 44 horas por semana, né? Tem 4 horas no sábado, você trabalha 40 horas, 8 horas por dia. Se você passar a trabalhar 6 horas por dia, né? Vai chegar mais cedo em casa. Isso significa o mesmo salário, isso significa um aumento, não é? Porque você ganha mais com uma redução da jornada. No mesmo sentido, isso faz com que o governo, não é? Você contribuinte que está pagando isso, o governo tenha que contratar 25% mais professores, né? Isso aumenta a folha de pagamento, isso onera o contribuinte e isso também faz com que a gente tenha que buscar mais professores no mercado, não é? Isso agora, a medida foi uma medida baseada em lei federal. Eu não estou aqui criticando a medida, eu acho que a medida é extremamente correta no sentido de dar mais tempo de planejamento ao professor, não é? Isso é uma forma indireta de valorização do magistério. Não estou criticando a medida, estou dizendo o que aconteceu, né, de 2012 para 2013, um aumento de 25%. Eu acho que o ouvinte que está aqui nos acompanhando, né, você aí que está nos ouvindo, eu acho que você, posso até duvidar que você tenha tido um aumento de 25% no seu salário, né, uma redução de jornada de trabalho de 25% do seu salário na história recente, né? Eu acho que isso não acontece em qualquer lugar, em qualquer empresa, né? Secretário? Sim, mas o recurso Fundeb é utilizado para salário, sim, né? Isso quem administra é o secretário de Fazenda, eu não administro o recurso do Fundeb, e não é feito o repasse salarial em função do acréscimo do Fundeb, até porque a nossa variação de Fundeb é uma variação pequena, não é? E nós tivemos esse impacto na folha. Nós estamos no limite da lei de responsabilidade fiscal, que é de 54% de comprometimento da folha, né? No ano passado a gente chegou a comprometer 56,7% do orçamento da folha. Eu tenho um documento da Controladoria Geral do município. Isso aconteceu porque eu ofereci, dentre outras razões, essa questão dos 25% de redução da folha, de redução da carga horária, aumentou a folha de pagamento. E fora isso, nós iniciamos esse programa de reforço escolar que deu tão bom resultado. Começou nas férias de julho, né? Os alunos, durante todos os 15 dias de julho, eles tiveram aula de reforço, que se estendeu até o final do ano, e isso onera a folha, mas é um investimento, né, que trouxe um benefício
muito positivo em melhoria do ensino da cidade. E o reforço também começa agora. Agora nós já tivemos, em algumas escolas já começou segunda-feira passada. Também é a primeira vez que a gente começa reforço escolar em março, né? Em outras escolas ainda a nossa expectativa é começar na semana que vem, a gente está organizando os professores. Mas muitas escolas foi R$1.265.000. E agora, em janeiro desse ano, de ano passado para cá, R$2.040.000. Sim, mas a minha folha do Fundeb. Mas olha só, a nossa folha do ano passado, né, bateu 3.700.000. A folha de 2012 era de 2.400.000. A gente teve um incremento na folha muito grande. Eu agora estou limitado a 3.100.000. Já estamos com 3.200.000, porque eu não posso deixar de oferecer professor, eu não posso deixar de oferecer as aulas extras para os alunos recuperarem seus estudos. E essa recuperação de estudos ela é articulada com a questão da educação integral, que nós começamos no ano passado. Você que está me ouvindo tem certeza que aposta na questão da educação integral como um dos melhores, mais importantes investimentos que se pode fazer em educação. No ano passado a gente teve 2.500 alunos participando, uma rede de 8.000, tivemos 2.500 alunos participando dessas oficinas, não é obrigatório, ele participa voluntariamente, mas a gente teve surf, teve canoagem, teve canoa havaiana, teve slackline, teve DJ, teve skate, enfim, muitas atividades extracurriculares que fazem com que o aluno goste mais da escola, né? E isso se articula com o reforço escolar. Então quem frequenta o reforço faz essa atividade também, com isso ele fica mais estimulado para estudar, isso deu um excelente resultado. O processo seletivo para professor contratado, segunda etapa, como é que está sendo? Não, nós já concluímos o processo seletivo para professor contratado. Esse ano nós inovamos, a gente deu prova de aula, não é? Teve prova de aula. Por que teve prova de aula? Porque normalmente quando se faz uma prova escrita com o professor, por exemplo, ou uma análise de currículo, a gente não tem certeza, a gente tem certeza que ele tem estudo, mas não tem certeza se ele é bom de aula. Mas quantos contratados? Nós fechamos aí na faixa de uns 600. Nós hoje temos o dobro de profissionais que nós tínhamos em 2012 e nós chamamos todos os professores que existiam para o público e aí, além disso, acabamos com a questão de indicação para cargo de professor, para esses cargos de escola que existiam, né, essas indicações, nós acabamos com isso e hoje o professor ele ingressa na sala de aula pelo seu mérito, pelo seu talento. Você está ganhando queda de braço com a Câmara Municipal? Eu prefiro não entrar nessa discussão, eu prefiro não entrar. 10h44 eu volto já. Estação Notícias, pesquisa do dia. Você é a favor que as escolas tenham catraca para registrar chegada e saída de alunos? Eu vejo que sim, porque às vezes a criança ou adolescente sai de casa e diz que vai para o colégio, né? E não está no colégio, né? Então acho que fazendo esse registro, pelo menos o registro de entrada e saída, os pais, né, vão saber o seguinte: olha, ele estava no colégio, entrou tantas horas e saiu a determinada hora, entendeu? Então eu sou favorável, como existe aí nas escolas particulares, nas universidades, você tem um registro de entrada e saída, né? Não. Até para se tiver algum problema, você também tem um álibi de que ela estava no colégio. E para os pais acompanharem melhor, porque o que eu vejo aí é o seguinte: encontro diversos alunos, né, aí pelas ruas de Cabo Frio, né, em horário de colégio. Será que os pais estão sabendo se eles não foram à aula, qual o motivo que eles não estão lá? Entendeu? Então eu vejo o seguinte: deveria ter um controle. Eu sou favorável. Entrevista 104. Eu estou aqui com o secretário de Educação de Búzios, Cláudio Mendonça. O tempo realmente é muito pouco. Vamos falar de centro de idiomas? Vamos. Nós temos um centro de idiomas na Ferradura, ali atrás da delegacia. É um prédio muito bem estruturado, não é? Numa localidade bastante acessível. A coordenação do Centro de Idiomas, o professor Vinícius, a professora Marcele, hoje é bastante eficiente. Nós temos as salas de aula com TV de tela plana, não é? Com um computador na sala de aula, e nós estamos adquirindo material didático diferenciado, de primeira linha, e os professores são selecionados dentro de um padrão de qualidade bastante alto. Eu acho que o nosso Centro de Idiomas
ele pode ser comparado com o curso de idiomas aí da iniciativa privada. E nós ainda temos vaga, não só no da Ferradura, mas também seguindo aquela diretriz do prefeito de valorizar, de dar prioridade ao bairro da Rasa. Nós começamos na segunda-feira passada, não, nesta segunda-feira dessa semana, nós começamos a aula do Centro de Idiomas da Rasa. E olha, nós temos vaga. Então, você jovem que deseja desenvolver um idioma, hoje em dia não dá para imaginar, não é, um estudante, um jovem que não fale pelo menos o inglês ou o espanhol, não é, que não domine o idioma. É fundamental, não só para o mercado de trabalho, mas para a compreensão do mundo, um mundo extremamente globalizado, né? A importância do idioma é fundamental. E nós temos para os alunos, né, uma série de turmas, mas nós também temos turmas para jovens que estão fora da escola, e também nós temos uma parceria com a Secretaria de Turismo, onde nós temos turmas específicas de garçons, de taxistas, de recepcionistas de hotel, enfim, de pessoas que estão na área do receptivo aqui do turismo e que precisam desenvolver o idioma para melhor atender o turismo, que é o fator preponderante do desenvolvimento econômico da cidade. Então, o Centro de Idiomas da Rasa funciona dentro do INEF, tem vaga de espanhol, tem vaga de inglês, você pode procurar lá, não só para matricular o seu filho da rede que queira ter uma aula de idiomas a mais, uma aula mais interessante, mais interativa, né, que queira realmente ter domínio, né, da língua estrangeira, você pode matricular, deve matricular o seu filho lá. Se você é jovem, está fora da rede, né, está fora do estudo, mas quer, né, buscar uma melhor oportunidade no mercado, quer se desenvolver profissionalmente ou pessoalmente, também tem vaga para você lá. E você que é da área do turismo, está trabalhando, está sentindo a necessidade, chega o turista, não consegue responder, não consegue receber ele bem, à medida que você dominar o idioma, você até pode conseguir um aumento do teu salário, aí você procura a Secretaria de Turismo, que eles vão fazer a tua inscrição. Então, realmente, isso é super importante, Iva, e é de utilidade pública, porque nós temos realmente que preencher todas essas vagas para atender melhor a população. Esse ano, nós diminuímos 2 tempos de idioma e oferecemos o centro de idioma na rede. E aumentamos 2 tempos de matemática. Existia uma reivindicação muito antiga dos professores de matemática, nós atendemos essa reivindicação coletiva de aumentar em 2 tempos a matemática dos alunos. E realmente nós percebemos uma certa dificuldade nas avaliações que nós fazemos dos alunos, né, avaliação em larga escala. O BUS começou a ter, no ano 2013, avaliações em larga escala, constatou muita dificuldade dos alunos, especialmente em geometria, que não dá tempo de chegar de cumprir a carga de geometria. Os alunos estavam errando muito, questão de triângulos, área de quadrado, área de retângulo, não sabiam calcular isso. Isso é absolutamente importante para o aluno que vai seguir nessa carreira na área técnica, na engenharia, na arquitetura, e até para a gente no dia a dia, né? Enfim, agora nós conseguimos que os alunos tenham mais 2 tempos de matemática, e isso eu tenho certeza que vai fazer diferença na vida de muitas crianças e jovens. Além disso, nós já começamos esse ano, repetindo o ano passado, mas ampliando. O ano passado foi só para o 5º ano. Agora é 5º ano e 4º ano. Nós temos uma aula de matemática por semana, dado pelo professor de matemática do 6º ao 9º, que é professor especialista em matemática. Ele divide a sala de aula com o professor, ou seja, tem 2 professores em sala de aula, uma vez por semana, ensinando matemática para os alunos. É uma aula diferente de matemática, com jogos, uma aula super interessante. Então, não deixe, especialmente, nunca deixe seu filho faltar aula, mas nesse dia, pergunta para ele qual é o dia que tem aula de matemática, uma aula extra de matemática, essa aula é diferente. Esse é o dia que a criança tem que estar presente. E com relação a essa questão da frequência, nós colocamos desde o ano passado todas as notas dos alunos e a frequência dos alunos na internet. Então, você busque a informação, pega a matrícula do seu filho, o número de matrícula do seu filho, esse é o login e a senha é o mesmo número, depois o senhor, a senhora pode substituir esse número por outro número, né, de fácil memorização, e você mesmo, pai, mãe e o próprio aluno, verifique se o aluno está frequente, verifique as notas do aluno direto na internet. Você tem esse acesso, não só da nota da frequência, mas também se tem alguma falta de professor, se está faltando professor em alguma escola, em alguma sala de aula. Isso acontece durante todo o ano letivo, não é? A gente sempre tem um problema de falta de professor, porque afasta, porque ele substitui, porque às vezes o professor ele ingressa
essa, mas aí depois de um tempo ele recebe outra proposta de emprego. Então, isso acontece durante todo o ano, a gente gerencia isso pela internet. Então, se você quiser saber como é que está a situação em cada escola de professor, quem está com hora extra, quem está com contrato temporário, quem que é concursado, está tudo na internet de maneira absolutamente transparente, porque nós não temos nada a esconder em relação a isso. Ao contrário, o que nós queremos é que a sociedade acompanhe, cobre e fiscalize. Secretário, infelizmente o tempo já esgotou, mas tem aqui algumas pessoas perguntando sobre a paralisação de professores, se eles serão punidos se participarem da paralisação. E a outra é a questão do kit prometido de livros para presentear os professores em outubro do ano passado, que não aconteceu. Como é que ficou? É verdade. O kit de livros a gente não conseguiu fazer aquisição, né? Nós fizemos várias tentativas de licitação, mas nenhuma empresa acorreu ao processo licitatório. Então, o que nós fizemos? Na feira de livros, nós distribuímos um número enorme de vales livro, que é um papel que a pessoa, que o próprio professor ia na feira de livros e escolhia o livro que ele queria comprar. Então, em vez de ter sido feita da própria secretaria, do time da secretaria, o próprio professor escolheu o livro que ele queria comprar. Não quer dizer que a gente desistiu de comprar os livros, nós ainda estamos com o processo licitatório lá, esperando que seja feita a aquisição. Então, o professor ganhou o livro ano passado, mas vai ganhar mais livros esse ano, só que não depende só de mim, depende de um processo licitatório, é outra secretaria que faz, tem 1000 prioridades e nem sempre o licitante comparece para vender para o governo, nem sempre o governo consegue comprar. E essa questão da paralisação, eu não sei se, eu não tenho notícia em relação a ela. Agora é natural que o professor que falte ao trabalho, ele leva a falta, o aluno que falte à aula, ele leva a falta da aula. Não é? O que nós precisamos ter a certeza absoluta é que nós precisamos de mais aula. Na escola Regina, por exemplo, a gente teve um baixo desempenho no ano passado. Foi a única escola que eu tive baixo desempenho. Nós estamos fazendo um investimento diferenciado nessa escola. Quando uma escola não funciona, vamos dizer, não só em Búzios, mas em qualquer lugar do Brasil, quando a escola não funciona, o aluno deficiente, ele fica em casa. Os pais que têm criança pequena não sabem o que fazer com aquela criança. Ela fica em casa. Quando a criança deixa de ter aula, o aluno que está progredindo, ele está motivado, está engajado, está progredindo na matemática, quando não tem aula naquele dia, ele às vezes tem um retrocesso. Quando a criança não tem aula, quando ela fica na rua, ela está correndo risco. Então é muito importante que tenha aula todos os dias. O nosso esforço é para garantir que o funcionamento da rede seja pleno todos os dias. Ter aula é super importante. O professor que quer reivindicar e tal, ele tem todo o direito, mais do que justo que ele reivindique, mas ele tem que fazer a mobilização sem prejudicar os estudantes, sem prejudicar os alunos, sem prejudicar os deficientes. Né? Nós estamos dando a formação continuada, para encerrar, formação continuada, professores de apoio, está acontecendo, assisti ontem a palestra belíssima do professor doutor Lucido Filho, hoje tem também, mas são 40 horas de formação, professor de apoio atendendo aluno deficiente. Antigamente eram crianças, jovens, nem informados eram ainda que atendiam os alunos deficientes. Hoje nós temos o professor de apoio, uma política de inclusão, inclusive com a abertura de salas de recurso que Búzios não tinha.